Me responda uma coisa, como é que se aprende a nadar? Exatamente, se afogando. Daqui a pouco a gente volta para esse exemplo, tu vai entender. Calma, eu não sou doido não. É um erro que acontece muito quando você é iniciante e muitas vezes eu enxergo isso até em pessoas que estão no nível intermediário do aprendizado de inglês, que é justamente focar demais na teoria e esquecer da prática. Vamos voltar para o exemplo da piscina. Hoje é minha primeira aula de natação. Aí vem o professor e me joga dentro da piscina. O que é que acontece? Eu me afogo. Eu posso ver 30 videoaulas de como nadar eficientemente, como nadar de certa forma, que eu ainda assim não vou aprender a nadar de jeito nenhum, porque eu preciso da prática. Com o inglês não é diferente. O pessoal, ele foca tanto na parte teórica, questão gramatical, como é que usa isso aqui, como é que usa ali, e esquece de praticar. Fernando, tu tá falando que eu não devo aprender gramática? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando para você direcionar esse estudo e balancear entre gramática e prática. A maioria das pessoas sabem bem mais da gramática da língua inglesa do que realmente falar, escrever, escutar, que são as habilidades que nós queremos desenvolver. O que é isso aqui no meu dente? Ah, é meu dente. O pessoal acredita que aprender inglês está sempre associado à parte gramatical e não é bem assim. Não adianta eu saber tudo sobre determinado assunto gramatical se eu não pratico. Muitos dos resultados que você ainda não tem é por uma falta de prática que você ainda não iniciou. Tendo entendido que o problema é praticar de menos, vamos saber o que é que a gente vai ter que fazer. O que é que você vai ter que fazer a partir de hoje? Limite a uma regra gramatical por semana. No começo, uma regra gramatical por semana. Poxa, hoje eu vou tirar o dia para aprender sobre o verbo to be. Eu aprendi a como utilizar o verbo to be. Sim, você aprendeu a forma geral, como se realmente utiliza, mas você ainda tem que aprender a forma contraída da positiva, a forma negativa longa contraída. Você tem que saber também as variações de situações onde eu uso o verbo to be, saber também que nem sempre eu vou ter I, you, he, she, it. Às vezes vai ser o próprio nome da pessoa que vai estar inserido ali. Fernando, não estou entendendo. Confere o vídeo sobre o verbo to be que você vai entender. Sabendo que o verbo to be tem tantas variações, eu posso me dar a liberdade de passar uma semana, se eu quiser, estudando só sobre o verbo to be. Eu vou pesquisar frases, eu vou pesquisar palavras, sentenças que estejam inseridas com o verbo to be, tanto na forma longa, na contraída, na positiva, na interrogativa, ou seja, limite a gramática semanalmente. E aprendi esse assunto, agora o resto da semana eu vou praticar a minha escrita do verbo to be, vou praticar a escuta do verbo to be, a leitura do verbo to be e a fala do verbo to be. O que é que a gente fez aqui? A gente fez uma regra 80-20. 20% foi o que eu aprendi da gramática e 80% foi a prática dessa gramática. É essa prática que vai internalizar todo esse assunto que você aprendeu. É impossível você não aprender esse assunto se você estudou 30 minutos todos os dias durante uma semana inteira, uma hora e assim sucessivamente. Se porventura você acreditar que consegue aprender outra regra gramatical, vá em frente e faça testes. Faça testes para ver se funciona com você também. Vamos pegar o exemplo do desenho. Na aula de desenho, você vai primeiro fazer os desenhos com palitos, depois você vai fazer o esboço do personagem por completo. Às vezes as pessoas dividem o nível de atenção do desenho. Por exemplo, hoje a gente vai aprender sobre como desenhar rosto. Então você vai fragmentar, vai ter a parte teórica do posicionamento dos olhos, da sobrancelha, do nariz, da orelha em relação ao olho e a ponta do nariz, a boca, enfim, angulação, tudo mais. Toda a parte teórica. Só que se você não praticar, seu desenho vai sair horrível. Você sabe todos os termos, você sabe até os materiais que tem que ser utilizado para cada parte, mas você ainda não sabe desenhar. Deu para entender? Então, a partir de hoje, dá uma focada na prática. Limita os assuntos que você estiver aprendendo. Lembra daquela questão? Muitas vezes, menos é mais. Limitar a quantidade de gramática que você aprende por semana, muitas vezes pode te dar mais resultado do que você estudar várias regras gramaticais e não saber usar nem a primeira que você aprendeu. Então, em resumo, tente balancear a parte teórica
com a parte prática, desde que a parte prática seja bastante presente nos seus estudos semanais. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima aula.